Education is the only solution. Education first. Thank you. Pesquisadores, hoje vamos descobrir como 3 cientistas com suas pesquisas estabeleceram a base de nosso conhecimento do clima da Terra e como a humanidade o influencia, bem como revolucionar a teoria de materiais desordenados e processos aleatórios. Eles ganharam o Prêmio Nobel, a premiação mais importante da ciência, e com isso dividiram cerca de 6 milhões de reais. Se ficou curioso, não saia do vídeo. Vamos contar logo depois da vinheta. Primeiro vamos conhecer um pouco da história por trás do Prêmio Nobel. É um reconhecimento internacional concedido anualmente por conquistas nas áreas de física, química, medicina, literatura, economia e paz. Quem criou o Prêmio Nobel? Vamos lá. O químico e inventor sueco Alfred Nobel trabalhava com o pai em sua fábrica de ferramentas e explosivos, quando fez sua maior invenção, a dinamite. Alfred ficou milionário com o patenteamento desse produto e de outros explosivos. Em 1888, quando seu irmão Ludwig faleceu, um jornal francês publicou a notícia: o mercador da morte morreu. O jornal publicou essa notícia por engano, achando que era Alfred que havia morrido. A notícia o descreveu como um homem que enriqueceu inventando meios para matar mais pessoas o mais rápido possível. Isso devido aos inúmeros acidentes e mortes de trabalhadores que seus inventos com explosivos causaram durante anos. Preocupado com a forma negativa pela qual poderia ser lembrado no futuro, Alfred Nobel resolveu mudar sua imagem. Deixou sua fortuna para premiar pessoas que prestassem grandes serviços à humanidade. O químico morreu em 1896 e quase toda a fortuna, cerca de 94%, 31 milhões de coroas suecas, ou o equivalente hoje a cerca de 265 milhões de dólares, foi aplicada na criação do Prêmio Nobel. A Fundação Nobel só surgiu em 1900 e a primeira edição da premiação ocorreu em 1901. Qual a recompensa do prêmio? O laureado ganha uma medalha, um diploma e um prêmio em dinheiro. O valor variou ao longo do tempo, começando em 150 mil coroas suecas e chegando a 1 milhão em 1981. Atualmente, de 10 milhões de coroas suecas, cerca de 6 milhões de reais. O número de ganhadores é limitado a 3 por categoria, e as pessoas precisam estar vivas para serem indicadas. Se morrerem durante o período de avaliação, são eliminadas. O prêmio póstumo é concedido somente quando o ganhador ou ganhadora morre entre o momento do anúncio e a cerimônia de premiação. A pessoa mais jovem a ganhar um prêmio até hoje foi a paquistanesa Malala Yousafzai, aos 17 anos, que recebeu o Nobel da Paz pela luta contra a supressão de crianças e jovens e pelos direitos de todas as crianças à educação. Já o mais velho foi o alemão Johann Bayer Goodenough, que ganhou o Nobel de Química em 2019, aos 97 anos, pelo desenvolvimento das baterias de íon lítio. Agora vamos conhecer 2 casos curiosos. 2 pessoas chegaram a recusar a honra. O escritor francês Jean-Paul Sartre, premiado em 1964 na categoria Literatura, declinou o prêmio pois recusava todas as honras oficiais que recebia. Em 1973, o político vietnamita Ly Duc Thu foi premiado junto ao então secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger, pela negociação do Acordo de Paz com o Vietnã. Thu disse que não estava em posição de aceitar a honra em função da situação no país dele. Outros casos. 3 pessoas estavam presas quando foram premiadas, todas com o Nobel da Paz. O jornalista e pacifista alemão Karl von Ossietzky, a política birmanesa Aung San Suu Kyi e o ativista dos direitos humanos chinês Liu Xiaobo. Agora vamos voltar para o ano de 2021. Os 3 pesquisadores que ganharam o Prêmio Nobel de Física foram Shikuro Manabe, nasceu em 1931 em Xingu, no Japão. Ele obteve doutorado em 1957 na Universidade de Tóquio. Hoje é meteorologista sênior da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Klaus Hausmann nasceu em 1931 em Hamburgo, na Alemanha. Ele obteve doutorado em 1957 na Universidade de Göttingen. É professor no Instituto Max Planck de Meteorologia em Hamburgo. Giorgio Parisi
nasceu em 1948 em Roma e obteve o doutorado em 1970 na Universidade Sapienza de Roma, onde é professor atualmente. Eles ganharam o prêmio por seus estudos de fenômenos caóticos e aparentemente aleatórios. Sekuro Manabe e Klaus Hausmann estabeleceram a base de nosso conhecimento do clima da Terra e como a humanidade o influencia. Giorgio Parisi é recompensado por suas contribuições revolucionárias à teoria de materiais desordenados e processos aleatórios. Os sistemas complexos são caracterizados pela aleatoriedade e desordem e são difíceis de entender. O prêmio deste ano reconhece novos métodos para descrever e prever seu comportamento a longo prazo. Um sistema complexo de vital importância para a humanidade é o clima da Terra. Sekuro Manabe demonstrou como o aumento dos níveis de óxido de carbono na atmosfera leva ao aumento da temperatura na superfície da Terra. Na década de 1960, ele liderou o desenvolvimento de modelos físicos do clima da Terra e foi a primeira pessoa a explorar a interação entre o balanço de radiação e o transporte vertical de massas de ar. Seu trabalho lançou as bases para o desenvolvimento dos modelos climáticos atuais. Se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, criamos uma playlist no canal sobre mudanças climáticas. Vamos deixar no card aqui em cima. Já temos 2 vídeos, um explicando o aquecimento global e outro explicando por que os desastres naturais estão mais intensos e frequentes. Acabando o vídeo, já aproveita para maratonar. Voltando para o conteúdo. Cerca de 10 anos depois, Klaus Hausmann criou um modelo que liga o tempo e o clima, respondendo assim à pergunta de por que os modelos climáticos podem ser confiáveis apesar do tempo ser mutável e caótico. Ele também desenvolveu métodos para identificar sinais específicos, impressões digitais que fenômenos naturais e atividades humanas imprimem no clima. Seus métodos têm sido usados para provar que o aumento da temperatura na atmosfera ocorre devido às emissões humanas de dióxido de carbono. Por volta de 1980, Giorgio Parisi descobriu padrões ocultos em materiais complexos e desordenados. Suas descobertas estão entre as contribuições mais importantes para a teoria dos sistemas complexos. Eles tornam possível entender e descrever muitos materiais e fenômenos diferentes, e aparentemente inteiramente aleatórios, não apenas na física, mas também em outras áreas muito diferentes, como matemática, biologia, neurociência e aprendizado de máquina. Muito interessante, não acha? Metade do prêmio será dividido por Sekuro Manabe e Klaus Hausmann, e a outra metade irá para Giorgio Parisi. Como falamos no início do vídeo, o prêmio foi de cerca de 6 milhões de reais. Antes de contar como pesquisadores brasileiros estão conectados com essas pesquisas, deixa eu fazer um comunicado. Pesquisadores, com o apoio de vocês, já estamos quase chegando nos 900 inscritos aqui no YouTube. E para comemorarmos juntos, quando alcançarmos a marca de 1000 inscritos, vamos preparar uma super produção. Então, para vocês acompanharem de perto todo esse processo, sigam a gente lá no Instagram. Lá compartilhamos conteúdo científico todos os dias. Contamos com vocês. Vamos divulgar a ciência. Então, 4 artigos de pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE, foram citados pelo Comitê Nobel de Física este ano, que anunciou os cientistas Sekuro Manabe, Klaus Hausmann e Giorgio Parisi como ganhadores do Prêmio Nobel 2021 em Física. Os pesquisadores da UFPE, Anderson Gomes, Antônio Murilo Macedo, Cid Bartolomeu de Araújo, Ernesto Raposo e Leonardo de Souza Menezes, foram surpreendidos com a citação. Anderson Gomes explicou que todos os anos, o Comitê Nobel de Física da Academia Real das Ciências da Suécia escolhe os laureados para ganhar o Prêmio Nobel. E juntamente com essa escolha, eles divulgam um documento extenso que justifica o porquê da laurea e cita trabalhos associados a essa área do prêmio que foram relevantes para a escolha. Neste ano em que o Departamento de Física da UFPE completa 5 décadas, o destaque mundial é mais um reconhecimento para quem acredita na ciência e nas pesquisas como alternativa para resolver problemas complexos do mundo. Viva os pesquisadores brasileiros! Vocês gostariam de uma série sobre os ganhadores do Prêmio Nobel ao longo da história e as contribuições de suas pesquisas para a humanidade? Deixem nos comentários. Vamos encerrar com a frase de Malala Yousafzai, ganhadora do Nobel da Paz 2014. Uma criança, um professor, um livro e um lápis podem mudar o mundo. Vem expandir a mente com a gente!